todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre alguns tipos de ângulos na circunferência, ok? Certo? Alguns que nós vamos precisar, porque até agora nós demonstramos duas fórmulas para a potência de ponto, quando o ponto é exterior à circunferência, né? E nós vamos precisar fazer o estudo no caso do ângulo central e do ângulo inscrito, para poder fazer a demonstração, né? E depois em seguida fazer aplicações de potência de ponto quando o ponto é interior à circunferência. Então os dois primeiros tipos que nós vamos estudar são o ângulo central e o ângulo inscrito, certo? Vamos para o ângulo central. O que é ângulo central numa circunferência? O ângulo central é aquele cujo vértice, tá bom? É o centro da circunferência e suas extremidades são dois pontos distintos dessa circunferência. Então temos, por exemplo, o ângulo AOB, tá? Ele é um ângulo central porque o vértice dele é o centro da circunferência, que é o ponto O, e suas extremidades, né, são os pontos A e B, que são dois pontos distintos sobre esta circunferência aqui, tá? Bom, por definição, a medida do ângulo central vale a mesma medida em graus do arco, tá? Então daqui do lado direito eu coloquei um exemplo, tá? Temos o plano cartesiano, os eixos são perpendiculares, certo? São ortogonais. E aí o que acontece? Você caminhou do ponto A ao ponto B, você percorreu esse arco aqui, ó, tá bom? Até chegar no ponto B, você andou em torno do ponto O, você andou em torno desse ponto O aqui, 90 graus, tá? Então a medida em graus desse arco aqui é igual à medida em graus do ângulo central, no caso 90 graus. É claro que você não está dizendo que a distância de A e B nessa curva é 90 graus, tá? A distância, é claro que distância na medida em graus. Nós sabemos que essa distância é 2πr, que é o comprimento da circunferência, tá? Dividido por 4, porque temos aqui 4 arcos com o mesmo comprimento, né? Então se eu quero saber esse pedacinho aqui, a gente divide por 4, tá? Porque a gente não está falando em distância, a gente está falando em termos de graus, tá? De angulação, certo? Então o ângulo central possui a mesma medida em graus do arco que ele forma, que ele gera, ok? Em seguida, nós temos que falar aqui sobre o ângulo inscrito, tá? O que é um ângulo inscrito? O ângulo é inscrito quando o vértice dele está sobre a circunferência, certo? Então, quando você tem um ângulo na circunferência, cujas extremidades são pontos da circunferência, e o seu vértice, tá? O vértice do ângulo, ele está sobre a circunferência, então você tem um ângulo chamado de ângulo inscrito. Existe uma relação muito importante entre o ângulo inscrito, tá? E o ângulo central. Se eu marcar aqui o centro dessa circunferência, tá? E eu tiver aqui um ângulo central cuja medida é alfa, é possível a gente demonstrar que beta, que é o ângulo inscrito, é igual a alfa sobre 2, ou seja, a medida do ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central, ok? E é isso que nós vamos fazer, nós vamos demonstrar essa relação. Bom, para fazer isso, nós temos que considerar 3 casos, certo? Quais são eles? Bom, o primeiro caso é o centro do círculo estar no interior do ângulo, tá? Temos aqui o primeiro caso, que o centro C do círculo está no interior do ângulo AVB, do ângulo inscrito AVB. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar pelos pontos V e C um diâmetro dessa circunferência, ok? Então, vamos tomar aqui a régua e aí vamos traçar aqui, tá? Um diâmetro, tá? O diâmetro dessa circunferência aí, ok? Então, vamos fazer isso. Então, traçando aqui um diâmetro que passa por V e C, tá? O que vai acontecer? Aí nós agora vamos ligar também o ponto C ao ponto B e o ponto C ao ponto A. Vamos traçar aqui 2 raios, certo? Vamos ligar aqui, certo? E vamos ligar o ponto C ao ponto A. Então, com isso, nós podemos perceber o seguinte: vamos ter aí raios e alguns triângulos
né? Algum desses triângulos aí vão ser isósceles. Esse triângulo BCV aqui é isósceles, tá? Porque aqui é raio. E o triângulo ACV também é isósceles, porque aqui também é um raio. Então, nós podemos dizer que este ângulo aqui, CVB, ele pode medir uma medida A, certo? Então, esse aqui também vai medir A. Agora, observe que este ângulo aqui, ó, ele é externo em relação a esse triângulo. E nós sabemos que o ângulo externo ele é a soma dos internos não adjacentes a ele. Então, A mais A, 2A. Para baixo, nós fazemos a mesma coisa. Então, vamos dizer que a medida do ângulo CVA é B, desculpa, Bzinho. Então, a medida deste ângulozinho aqui, CAV, também é B. Por quê? Porque esse triângulo CVA, tá bom? Esse triângulo aqui de baixo, ele também é isósceles. Esse ângulo aqui de baixo, ó, ele é externo em relação a este triângulo aí. Então, ele é B mais B, ou seja, 2B. Com isso, nós mostramos o seguinte, que o ângulo central ABC, na verdade, ACB, tá? Esse ângulo central, ele vale quanto? Ele vale 2A mais 2B. Daí nós colocamos os 2 em evidência. Então fica 2 que multiplica A mais B. Porém, note o seguinte. Quem é A mais B? Ora, A mais B, ó, é a medida aqui do ângulo inscrito, certo? No vértice B. Então, isso aqui fica igual a quê? 2 vezes o ângulo AVB. Com isso, nós demonstramos que a medida do ângulo AVB é igual a metade da medida do ângulo ACB. Certo? Se nós colocarmos aqui alfa, tá bom? E aqui beta, então nós mostramos que beta é igual a alfa sobre 2, ok? Então o primeiro caso está demonstrado. Bom, nós vamos fazer os outros 2 casos em um vídeo à parte para esse vídeo não ficar tão longo, ok? Então espero vocês nos próximos vídeos, tá? Grande abraço e até a próxima.